Chega mais, Maringoni, tudo bem? E aí, Mauro Lopes, Rebeca, tudo bem? Eu Tudo sempre vou falar às terças de manhã, as camisas do Mauro Lopes são um acontecimento. Olha essa de hoje, muito mais do que as meias do Alckmin, são as camisas do Mauro Lopes. Camisas e Puxa, camisas. faríamos uma dupla. Legal. Maringoni, essa noite passada, a Fórum publicou um artigo seu muito instigante. O mundo gira e o neofascismo lusitano roda. Né? O artigo é realmente muito interessante, né? E eu tenho um trechinho aqui, né? O avanço da extrema-direita em seu capítulo lusitano, é um trechinho do artigo, tá? É inquietante e assustador. Mais do que lamentá-lo ou minimizá-lo, é preciso entender os motivos do seu crescimento e as insuficiências dos governos progressistas e sua constante busca por contentar os mercados. Fiquei muito impactado. E aí, olha, gente, eu vou botar o link aqui. O artigo são 12 pontos de análise. Acho que realmente vale muito a pena ler. Vou colocar o link aqui. Eu fiquei muito impactado com esse trecho aqui, porque imediatamente me veio o Brasil à cabeça, né? A preocupação do governo progressista brasileiro de agradar o mercado, e fiquei pensando, isso em 2024, 2026, o que será? Analisa Portugal para nós, Maringoni. Olha, Mauro, primeiro o seguinte, obrigado pelos elogios aí, pela deferência, sempre bom conversar com vocês. A eleição portuguesa, embora fosse previsível o resultado do avanço da direita e do avanço do Chega, para mim, pelo menos, na ponta do lápis, o resultado, o traço principal é a vitória da extrema-direita. E eu digo vitória pelo seguinte, está todo mundo dizendo que quem ganhou as eleições foi a direita tradicional, articulada nessa coligação chamada AD, Aliança Democrática, que é nucleada pelo PSD, o Partido Social Democrata, que não é social-democrata nada, ele é aqui um partido como União Brasil, como MDB, talvez até um pouco mais à direita, essa coligação, porque ela envolve também o Partido Monarquista. Eles tiveram, num parlamento de 230 votos, 79 e formam, eles têm agora 30% chega perto de 30% do parlamento. Muita gente fala, olha, a vitória da AD, a vitória da direita. Não tem vitória nenhuma da direita. Essa coligação, os partidos separadamente fizeram nas eleições de 2022, eles tinham 77 assentos no parlamento e passaram a ter 79. Ou seja, ficaram do mesmo tamanho. Tem um desvio padrão, talvez, aí. A grande novidade é o Chega. O Chega começa a campanha, não, os resultados do Chega são impactantes, porque o Chega é um partido criado em 2019, às pressas, para as eleições parlamentares europeias de maio de 2019. Ele foi criado em abril, registrado na Justiça, no equivalente à Justiça Eleitoral, não consegue nenhum deputado no Parlamento Europeu, mas em outubro, em eleições parlamentares em Portugal, fazem um deputado, que é justamente o André Ventura, esse líder do partido. 2 anos e meio depois, em 2022, em janeiro de 2022, em novas eleições parlamentares, eles fazem 12. E agora fizeram, você está colocando o gráfico aí, 48. É uma subida, assim, impressionante. Eles quadruplicaram em 2 anos. Esse é o grande resultado, esse é o vitorioso. Não é porque ele fez, mas ele fez só 48, outro fez 77. Não, a gente tem que analisar o quadro em movimento. Eles estão avançando, eles estão ganhando setores cada vez maiores da sociedade portuguesa, em especial aqueles frustrados, seja pela precarização do trabalho, seja pela pobreza, seja a classe média reacionária, que votava na direita e resolve votar em quem tem um verbo, quem se coloca de maneira muito mais agressiva na sociedade, o fato é que ele cresce e tende a crescer. O Partido Socialista, que de socialista também não tem muita coisa, é um partido que fez um ajuste fiscal, é um partido
que se alinhou à OTAN na guerra da Ucrânia, que era liderado pelo Antônio Costa, o ex-primeiro-ministro. O primeiro-ministro estava desde 2015, olha só, ele está lá há 9 anos. O Partido Socialista cai de 120 para 77 votos. Ele desaba. Então, esse quadro a gente tem que analisar não só os resultados estáticos que a gente vê agora, mas o que está se movimentando. A tendência é o Partido Socialista cair mais, o Chega subir e a a coligação da direita tradicional ficar no mesmo espaço. A esquerda em Portugal, uma esquerda mais consequente, o Bloco de Esquerda, tinha 5 deputados, agora tem 5. Agora, impressionante é o Partido Comunista, pela primeira vez, ou se não me engano, a primeira vez, desde a volta da democracia em 74, ele fica fora do parlamento. É um partido que já compôs governo lá nos anos 70. Então, nós vamos ter, no próximo 25 de abril, 50 anos da Revolução dos Cravos, a revolução que derrubou uma ditadura fascista de 50 anos, a ditadura salazarista, que durou de 1933 a 74. São 50 anos de construção democrática que estão em xeque agora. Analisar o porquê disso, não basta a gente ficar reclamando da direita. Mas eles são muito agressivos. Mas eles usam fake news nas redes. Mas isso. Mas eles xingam. Mas eles... Sim, mas eles têm espaço para que as mentiras colhem. E a gente, com a experiência do bolsonarismo no Brasil, precisa olhar para Portugal com os olhos de quem... Não é que vai dar conselho porque é experiente, mas com os olhos de quem enfrentou um quadro semelhante aqui. Semelhante, mas não igual, claro. Então, a situação portuguesa não é nada animadora, mesmo ela expressando um avanço internacional da extrema-direita. Eu vou mandar para você, deixa eu pegar aqui uns números da ascensão do Partido Nazista na Alemanha em 1933. Ainda vou fazer um bloquinho com isso, alguma coisa, para vocês verem que a extrema-direita, em geral, ela tem crescimentos vertiginosos, não é só em momentos de crise. Eu já vou comentar o que é o governo Antônio Costa. Ele não é um governo que afundou Portugal, é um governo que tem bons índices. O salário real teve um ganho de 3% ano passado, a inflação foi 4,5%, o emprego aumentou, mas assim, empregos precários, Lisboa é uma cidade muito cara, que vive uma especulação imobiliária que expulsa os trabalhadores para fora dela. Enfim, é um governo morno, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil. Você estava conversando com o Genuíno, com o governo Lula. Não tem nenhum desastre, mas não tem nenhum grande feito. Deixa eu só enviar para vocês aqui, se vocês quiserem. Deixa eu colocar. Acho que eu não tenho da Rebeca, que achei que eu tivesse. Manda aqui, eu boto na tela. Eu vou mandar para você. Tá aí, eu te mandei. Se você puder colocar, é muito interessante. Colocar. Se der para. Dá para colocar a tela? Eu não quero traçar semelhanças. São sociedades, 90 anos atrás, a sociedade alemã era totalmente outra, a Alemanha é outro país, mas eu quero pegar o que é a extrema-direita com sua campanha extremamente agressiva e violenta. Consegue colocar? Claro. Estou aqui, sou rápido no gatilho. Vamos embora. Vou botar na tela aqui. Muito interessante, efetivamente, essa apresentação. Deixa eu botar aqui esses dados, esse quadrinho que você trouxe para nós. Pronto. Deixa eu aumentar. Olá, Mauro. Se você puder ampliar isso aqui, são as eleições parlamentares na Alemanha. A Alemanha, no final dos anos 20, começou nos 30, como é até hoje, é uma república parlamentar. A Alemanha vivia uma crise que vinha desde o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, que a Alemanha estava arrasada. E houve um governo de reconstrução, que é a República de Weimar. A República de Weimar tinha iniciativas de melhorar emprego, salário real, reequilibrar as contas, enfim. Mas era o governo morno. Olha o resultado. Era um governo progressista de hoje, né? Era um governo centro-esquerda, liberal, por aí, né?
Aí você pega os votos do Partido Nazista, que começa em 1926, fazendo campanhas de rua violentas, batendo em judeus, expulsando ciganos, sendo contra a imigração, mais ou menos o ideário da extrema-direita europeia hoje. Olha lá, eleições de 1928, Partido Nazista, 2,6% dos votos, 12 assentos em 584 no total, no parlamento. 1930, 18,25% dos votos. Eles saltam de 12 para 107 em 2 anos. Em 1932, eles têm 33% dos votos, um terço do parlamento, 196 assentos. E no começo, em 5 de março de 33, eles chegam a quase 44% dos votos, com 288 assentos. Passam a ter 50%, quase... chegam perto da metade dos votos e compõem o governo com a direita tradicional. Essa subida vertiginosa mostra um senso de oportunidade, muito resultado dessas campanhas violentas. O Chega tem uma ascensão muito parecida, assim, muito rápida, que é como o Milei. O Milei teve uma ascensão, o Milei era um deputado secundário, eleito por Buenos Aires há 4, 5 anos, e bomba quando o governo está paralisado, no meio da crise da pandemia, no meio da paralisia das atividades econômicas. Então, a extrema-direita ela tem essa capacidade de surfar na crise, de fazer denúncias de que a crise está muito pior, mas, especialmente, o que a direita portuguesa fez, ela foi para o ataque no terreno moral. Houve também, aí em Portugal, assim como no Brasil, uma série de denúncias de corrupção no final de 2023, ou seja, agora, no final do ano passado, de que o Antônio Costa estaria envolvido em tráfico de influência, em corrupção, com reservas de lítio, uma série de malversações de dinheiros públicos, ele e a cúpula do governo socialista. O Ministério Público, junto com a mídia portuguesa, fizeram o que a Lava Jato, junto com a Globo, fizeram. Explodiram com o governo Antônio Costa, mostrando que era irremediável, que era um governo de ladrões, organização criminosa e tal. E, imediatamente, o Antônio Costa renuncia, de uma maneira até surpreendente, porque é um político experimentado, sem se defender, ele renuncia. No fim, se descobriu que o acusado, Antônio Costa, que é um nome mais ou menos comum, não é um nome tão diferente assim, é homônimo do ministro dos Transportes, é Antônio Costa e Silva, Antônio Costa. Impressionante. Ele... Parece piada, né? Parece piada. Parece piada, não vou... Parece piada. Ele renuncia imediatamente. O presidente português convoca novas eleições, não vacila nisso. O presidente português é um homem de direita, um homem que vem do PSD, que eu falei lá atrás, é um partido da direita tradicional. E convoca eleições e era pedra cantada que a direita ia ganhar. O problema é que a direita não era a direita tradicional, foi a extrema-direita. Então, esse quadro é muito, muito preocupante. Mauro caiu? Não, acredito que ele saiu rapidinho. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Maringoni, né? Puxando um gancho um pouco daquilo que a gente vinha conversando com o Genuíno, né? O Edgar Pittino, ele colocou aqui: a extrema-direita não perde nenhuma oportunidade de avançar com sua ideologia. Já o campo progressista deixa passar todas as oportunidades achando que vai pacificar a horda fascista. A gente falava muito sobre isso por conta dessa última fala do Lula em relação ao golpe de 64, né? E a gente falava o que pode ser feito pelo governo dentro daquilo que é possível, né? Tirando, claro, essa questão dos parlamentares da oposição. E aí gostaria que você comentasse também essa questão da esquerda não estar indo para o embate, mais uma vez, a partir desse comentário do Edgar Pittino. Eu tenho conversado com o Mauro, né, fora aqui das telas, sobre essa questão da polarização. O Mauro falou do meu artigo, agora eu vou falar do dele. O Mauro fez a melhor interpretação
das pesquisas da semana passada, muito detalhada. Aliás, todas as avaliações que eu vi depois se baseiam no Mauro, dando conta da queda, onde o Lula cai, onde o governo cai, e o que está expresso, se a gente for sintetizar essas pesquisas, é uma dificuldade, uma incapacidade do governo Lula, estou falando aqui do Brasil especificamente, de suscitar engajamento, entusiasmo social. Isso, aliás, a pesquisa Atlas, se não me engano, ela capta isso numa pergunta que é a seguinte: se você depender da opinião, do apoio de Lula e de Bolsonaro, você votaria em determinado candidato? Eu não lembro exatamente os números, mas me parece que o Lula, assim, 60 e pouco por cento, 63, 64, se engajariam num candidato apontado por Lula, e 76 pelo Bolsonaro. O que essa questão lá revela? Essa questão revela que o Bolsonaro consegue engajamento maior, ou seja, consegue colocar mais gente em movimento. Esse entusiasmo, essa atração que o bolsonarismo tem, é uma atração militante. O Bolsonaro, quando ele trabalha polarizando a situação, indo para o extremo, ele consegue essa adesão. A manifestação que ele fez aqui em São Paulo, em 25 de fevereiro, é a expressão disso. Eu tive lá, já falei aqui semana passada, ele coloca quase 200 mil pessoas na rua. A esquerda não consegue fazer isso hoje. Não consegue porque o Bolsonaro tem, além do histórico dele ter criado um partido, que na verdade é sempre um partido em movimento, a extrema-direita funciona colocando os seus apoiadores, mas especialmente a conjuntura, sob tensão. Ela sempre ou vai dar um golpe, ou vai virar mesa, ou vai fazer uma denúncia bomba. Ela está sempre se colocando assim, numa situação de expectativa que alguma coisa vai acontecer e depende de eu me engajar para isso acontecer. E essa tensão extrema atrai pessoas. Você vai falar, mas atrai gente desqualificada. Não interessa, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o lulismo, não sei se em Portugal existe o costismo, mas esses governos mornos não conseguem fazer isso. Ainda mais um governo como o do Lula, que, ao se adaptar ao status quo, ele aparece como o governo do sistema, o governo que não quer mudar nada. Então, durante o governo Bolsonaro, os preços subiam, as pessoas estavam na fila do osso, estava morrendo gente na pandemia. No entanto, o Bolsonaro conseguia colocar tensão nessa conjuntura. Tinha pandemia, ele bota cloroquina. Tem aumento de preços, ele denuncia a Globo, ele faz denúncias, ele pauta a conjuntura, a ponto de, na semana anterior e na semana seguinte, 25 de janeiro, por exemplo, ele ter pautado a agenda nacional, ele definiu a agenda nacional com esse ato. Todo mundo está falando do ato. Uhum. Então, essa capacidade de tensionar, de atrair, de colocar as pessoas em movimento, a esquerda perdeu. Perdeu porque é o seguinte, é muito difícil eu defender que não vá se comemorar o golpe de 60... Comemorar não, mas não vá se fazer protestos sobre os 60 anos do golpe de 64, nem apoios. Aí vão falar, não, mas essa questão do golpe não pega as grandes maiorias da população. Eu sei, é verdade, mas pega uma militância organizada que vai para as ruas e que fez campanha para o Lula. Esse pessoal fica espantado. O Lula, por exemplo, não vai dar aumento para o funcionalismo público. Mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes e nós temos só 1 milhão de funcionários públicos. Sim, mas é 1 milhão de pessoas que têm famílias, filhos, esposas, vizinhos, isso se multiplica, e gente com raiva do governo. É gente que ganha R$3.000, R$3.500 por mês, em sua ampla maioria, e que vai ficar, depois de ter os salários defasados no governo Bolsonaro, tinha expectativa de ter um reajuste. Teve o ano passado, mas não houve reposição. Então, você vai criando quistos de descontentamento que se juntam nos resultados da pesquisa. Hoje saiu o Datafolha, eu não vi se vocês comentaram com o Genuíno, mas devem ter comentado, da queda de 7 pontos na aprovação do Lula em São Paulo, né? Que é muito, muito, muito sério.
Por que isso aconteceu? Tem o fato, tem a questão econômica. A gasolina, eu estava vendo agora, ela subiu 12,5% em 2023, apesar dos preços estarem na média menor que o do governo Bolsonaro, mas estão menores numa trajetória ascendente. Então, em cima de uma expectativa de uma campanha feita, vai ter cerveja e picanha para todo mundo, tudo bem, vai ter, só que mais caro, só que vai ficando cara. Ela está mais barata, mas o preço é ascendente. Então, assim, não existe uma oposição organizada ao Lula, não existe, não é uma situação de desastre, muito longe disso, mas também não é uma situação confortável. É uma situação desse leve, dessa queda, que às vezes se acentua mais, mas quando você tem um enfrentamento, como as eleições de prefeitos, esse ano as eleições municipais, isso pode resultar em derrotas sérias. Sabe, Maringoni, acho que, de fato, há uma mudança importante na sociedade, nas percepções, na maneira como as percepções acontecem, e parece que a esquerda, de uma maneira geral, e os nossos governos, e estou falando nossos governos, são esses governos moderados, de centro-esquerda, com concessões ao mercado, às vezes até governos do mercado, né? Em que pese os ataques, né? O presidente Lula é curioso, ontem ele fez um ataque vigoroso, né? Quando estamos falando do mercado, são os ricos e muito ricos que controlam a Bolsa de Valores, controlam as taxas de juros e tal. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz, quer tudo para ele e nada para o povo. Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. E, ao mesmo tempo, ele mantém um representante do mercado, como o seu ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, como a Dilma manteve o Levi, que você gosta tanto, né? Assim como o próprio Lula tinha mantido o Palocci. Gente, se a gente tirar o aspecto criminal da personalidade do Palocci e Haddad não tem diferença, né? Não tem diferença, né? Ambos ministros da Fazenda com profunda vinculação ao mercado. E aí é o seguinte, o governo se regozija com dados econômicos mornos, então cresceu 3%, a taxa de desemprego caiu. Aqui, Portugal, igualzinho em Portugal, né? E não consegue aprender o que está acontecendo no subterrâneo da sociedade. Aí vem em 2013 e começa a achar, não, foi a CIA, foi a direita. Não, tinha uma insatisfação que estava crescendo no interior da sociedade, na base da sociedade, e com uma extrema-direita nascente, naquela época, em 2013, capaz de potencializar essa insatisfação, enquanto do lado de cá, a gente não faz luta política ideológica, né? Aborto é crime, e do lado de cá, sabe o que a gente faz? Fica quieto, né? E assim com todas as pautas, né? Então, acho que a gente se ilude com os números da estatística e não consegue enxergar qual é a realidade cotidiana. No limite, isso que você está dizendo de 2013, foi a CIA, a tradução disso em 2024 é o ministro Pimenta vir a público questionar as pesquisas, dizer que as pesquisas estão falseando a realidade. Quer dizer, eu me olho no espelho, me acho feio, quebro o espelho. Então, essa fuga da realidade, esse auto-engano, são fatais. Num momento em que a direita polariza, os governos mornos, aí, os nossos governos progressistas, não polarizam, eles são fofos, né? Fofos no seguinte sentido, eles absorvem essa polarização e não reagem. E o Lula, o máximo que ele faz é genericamente atacar o mercado, mas ele faz isso sempre. Ele genericamente atacava os juros no ano passado, voltou a atacar. Por que o Banco Central? Por que os juros? Por que o Roberto Campos Neto? Por que esse sujeito? Quando o ministro da Fazenda dele poderia, no Conselho Monetário Nacional, lá em março de 2023, junto com o Conselho Monetário Nacional é composto pelo Banco Central, pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério da Fazenda. Eles decidem a meta de inflação, qual é a previsão da inflação no próximo período, no próximo ano, no próximo semestre e tal. Se a meta de inflação é muito baixa, o Banco Central vai querer aumentar a taxa de juros para
colocar a inflação, reduzir demanda, reduzir atividade, enquadrar a inflação nessa meta. O que podia ter sido feito ano passado, para baixar imediatamente a taxa de juros, era aumenta um pouco a meta, e aí o Banco Central não precisaria ser tão rígido nas taxas de juros. O Haddad foi à reunião, o governo tem maioria, tem 2 votos, Fazenda e Planejamento. O Haddad podia ter falado, olha, em vez de ser 3,5% ao ano, a meta inflacionária vai ser 4,5%. E aí dá uma aliviada, os juros podem cair. O Haddad não tocou nesse assunto e o Lula continuou falando um pouco mais dos juros, e aí o mercado e todo mundo viu que aquilo era jogo de cena. Então, ele falar do mercado, que é um dinossauro, um rinoceronte, sem tomar medidas efetivas contra o mercado, o que é medida efetiva hoje? Acabar com o déficit zero. O déficit zero é um torniquete, é um apertão que está se dando na economia muito sério. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu estou aqui em casa com um amigo muito querido que é argentino, mora na Itália, foi exilado na Itália, na ditadura argentina, mas ele morou 8 anos em Montevidéu. E ele estava me falando agora há pouco, agora cedo eu estava conversando justamente sobre os temas que nós estamos aqui falando, eu estava dizendo que eu ia fazer uma live, e ele me falou, olha só, o governo Mujica, que a gente idolatra, e o Mujica é uma figura adorável, é uma figura que fala coisas muito sábias e tal, se você olha para as iniciativas econômicas do Mujica, não tem nenhuma que tenha contrariado o mercado. São todos assim. Os governos de centro-esquerda do Uruguai colocaram os militares na cadeia, os governos de centro-esquerda do Uruguai legalizaram o porte e a comercialização de maconha. A legalização controlada, não tem nenhum liberal geral. São farmácias que vendem, você tem que dar o seu nome e tal. Na economia, 0 de intervenção. Até porque o Uruguai, por ser um país muito pequeno, ele funciona como uma praça financeira internacional. Então, nenhum presidente pode atacar os bancos. Então, é o seguinte, muito legal. Eu acho o Mujica uma figura ótima. Sua história, que está expressa naquele A Noite de 10 anos. Ou seja, o filme fez muito sucesso, acho que está em alguma plataforma. Uma Noite de 12 anos. Uma Noite de 12 anos. É heróico, quer dizer, a prisão do Mujica é uma coisa muito forte e tal, mas o governo Mujica, pelas condições colocadas pelo Uruguai, não podia fazer muita coisa. Então, a gente tem essa imagem do Mujica como um ancião sábio, que é, de fato, eu sempre gosto de ouvir o Mujica, li a biografia dele, mas como governo prático, não vai adiante. Por isso eles perderam as eleições, né? Perderam para a direita, ainda bem que não foi para a extrema-direita. Então, esses nossos governos precisam ser melhor avaliados pela esquerda mesmo, para que se faça isso que o Genuíno está dizendo. O governo tem que tomar pulso, o governo tem que ter medidas que deixem claro para a população em que direção ele está indo. Não adianta você fazer ações médias e depois vem alguém dizendo o problema é comunicação, porque a cesta básica agora tem produtos orgânicos. Sim, mas tudo bem ter produtos orgânicos, mas isso é uma coisa morna. Eu quero saber o seguinte, caiu o preço da cesta básica significativamente, caiu a gasolina, que impacta todos os preços, acabou a precarização, se reduziu a precarização do trabalho, ou seja, o que atinge a maioria. Mudou alguma coisa? Mudou, claro, mudou. Então, mas mudou muito, mudou o ano passado, mas as pessoas, como o Genuíno falava, querem mais. Quer dizer, você estabilizou, eu absorvi os ganhos, mas eu quero mais. A extrema-direita não resolve, mas a extrema-direita te coloca sob tensão. E essa tensão é uma tensão ilusória, seja o que for, mas coloca as pessoas em movimento. Ele não conseguiu, mas agora vai, agora nós vamos para a rua, agora vamos chutar o Lula, agora vamos botar o Lula na cadeia. Que é uma maneira de você gerir o Estado, arrebentando a democracia, claro. É isso aí. Gilberto Maningoni. Sempre muito bom. Sempre muito bom te ouvir. Tá bom, Maningoni. Você dá aula hoje lá na Federal do ABC? Não, dou amanhã. Amanhã, jornada pesada, heavy metal. Tá bom. Parabéns pelo artigo, viu? Parabéns pelo artigo. Parabéns, eu não te falei de viva voz, pelo seu da semana passada, que a gente foi entender claro que você leu, né, Rebeca? Eu fui entender as pesquisas com o Mauro. Sim. Agora, o Mauro tem uma coisa que eu invejo. Acontece alguma coisa de manhã,
às 14h ele já está com uma velocidade de enquadrar a realidade e de traduzir. O Mauro escreve jornalisticamente, assim, ele escreve de maneira compreensível, fácil, e isso é muito difícil de fazer. Você pegar um tema emaranhado, desembaraçar e colocar no papel. Papel não, na tela. Menos. Erro bastante. É o nosso orgulho. É o nosso orgulho, Mauro Lopes. Maringoni, querido, boa continuidade de semana para ti. Boa. Você está lá no DCM quando essa semana? Semana que tô domingo à tarde, no final do dia. Tá bom, vai lá. Vamos discutir, conversar sobre Portugal, quero conversar. Opa, tá bora. Ótimo. Olha aí, superchat nesse finalzinho, Clóvis Arde Deitos. Muito boa essas avaliações do Maringoni, concordo plenamente. Assim como o Clóvis, muita gente aqui te elogiando, te saudando, Maringoni. Muito obrigada. Obrigado. Beijão. Tchau, tchau. Beijão para vocês todos.